Após derrotas impostas na Câmara dos Deputados, o presidente Lula começou a semana tentando reorganizar a base aliada no Congresso Nacional. O primeiro passo já foi dado com a liberação de emendas de saúde para os parlamentares. O chefe do Poder Executivo Nacional deve começar a retomar as conversas com ministros e congressistas entre hoje e amanhã. Ele desembarcou ontem no país depois de participar da celebração de coroação do rei Charles III na Inglaterra. A ideia do petista é tentar realinhar o posicionamento para evitar que propostas de interesse do governo não sejam barradas na Câmara ou no Senado. Na semana passada, Lula teve 2 derrotas diante dos deputados e deputadas. A primeira foi a votação que abre brecha para a derrubada da regulamentação do marco legal do saneamento básico. Já a segunda foi o adiamento da análise do PL das fake news, encampada pelo petista. Diante de um cenário problemático para o governo, Lula já deu o primeiro passo, autorizando a liberação de 3 bilhões de reais do orçamento federal na área da saúde. Os recursos serão enviados pelo Ministério da Saúde para estados e municípios. Entretanto, o destino do dinheiro será definido em negociações com as bancadas estaduais no Congresso. A verba deve ser usada na compra de equipamentos médicos e odontológicos, na reforma de unidades de saúde, renovação da frota de ambulâncias e contratações de equipes do programa Saúde da Família. Os 3 bilhões estão incluídos aí dentro de um montante de 9,8 bilhões que o Poder Executivo acabou herdando com o fim do orçamento secreto, que foi extinto por decisão do Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado, depois de um acordo com as presidências da Câmara e também do Senado. A pressa do governo em retomar a articulação com o Congresso envolve a necessidade de aprovar textos importantes, como o novo arcabouço fiscal e também a reforma tributária. Além disso, também é de interesse de Lula conseguir a maioria da base do governo em comissões, como a CPMI, que vai apurar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. É isso, portanto, o Lula começou a se mexer porque sentiu a água bater, né? Como diz o ditado lá. É isso, começou a nadar. E ele precisa nadar mesmo, porque a situação não é nada boa. Você veja, eles liberaram as tais emendas dos relatores, né? Do relator, como preferirem, num valor de 10 bilhões, e nem isso resolveu. Nem isso resolveu. A vitória da oposição na questão do marco do saneamento foi acachapante, serviu como recado, né, claro, em alto e bom som, ao pessoal do Palácio do Planalto. O que tem se falado muito em Brasília? Aliás, tem uma matéria também aqui, também do Jornal Globo, do Sérgio Roxo, que faz esse relato hoje. Você veja, no primeiro mandato, o Lula tinha lá o Zé Dirceu, o Palocci, o Guxiquem, o Dulce, o Gilberto Carvalho, que era uma tropa de choque que ele respeitava. Então, eram pessoas dele que criticavam, inclusive ele ouvia a crítica e mudava o rumo. E é normal isso. Aliás, os poderosos deveriam manter, sabe, aqueles amigos de longa data? Até para, aqui não, ali cuidado com isso. É natural. A pessoa fica poderosa, o ego vai ficando grande. Então é importante ter gente que você confie, ajude você a mudar o prumo se necessário for. E o Lula 3, como está sendo chamado em Brasília, ele não fala com muita gente não. E aí tem detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, o Lula era conhecido, Bia, Pedroso, ouvintes, espectadores da live, por fazer jantares que iam até alta madrugada, onde ele conversava ali com o pessoal da Câmara, tomava um vinho, ele é bom nesse negócio, e mostrava ali todo o seu poder de persuasão. Ele não faz mais isso. Por exemplo, tem terminado a agenda pública, né, e até a política interna bem cedo. O pessoal brinca que ele vai dormir agora às 10 horas da noite. Ele almoça todo dia com a Janja no Palácio, quando está no Brasil, né, porque ele tem viajado bastante. Quando ele está no Brasil, ele almoça sempre com a Janja, não tem feito almoço com ministros, nem com líderes partidários. Ele não tem recebido nem os empresários, coisa que ele fazia muito bem nos 2 primeiros governos, né? O Trabuco do Bradesco, o Botim do Santander, o Gerdau, o Diniz, o Gereissati sempre estavam lá no gabinete. Ele não recebeu mais ninguém. Dessa turma toda que eu falei aqui, o único que falou com ele foi o Valfrido dos Mares Guia, que não se afastou nunca dele, e é o único empresário que ainda tem algum acesso ao Lula. Todo o resto do pessoal não teve mais. Então ele tem conversado pouco. Por quê? Está cada vez mais claro que o objetivo do Lula
é refazer a própria história. Ele tem se preocupado muito pouco com questões nacionais e muito com reescrever a própria história. Ele saiu da cadeia e quer se prostrar ali com o Mandela. Por isso ele viaja tanto para fora. Ele quer falar ao mundo que ele é o novo Mandela. E o Brasil que fique lá, largado à própria sorte. E aí, enquanto ele fica viajando para lá e para cá, eu lembro que tinha um programa, não sei se passa ainda, Zorra Total, na TV Globo, que tinha até uma anedota. Ó o Lula indo, ó o Lula vindo. Voltou isso, né? Nos primeiros mandatos o pessoal brincava com isso, né? Que toda hora estava voando. Voltou isso. E aqui nós estamos largados à própria sorte, com uma inflação galopante, né? Com juros altos por conta, né, da inflação que não cede por questões do executivo, que não tem uma política clara de controle de gastos, a tal da âncora fiscal, até agora a gente não sabe direito o que é de fato, né? Se prometeu uma reforma tributária que não apareceu um texto sustentável até agora, então só querem gastar, receberam o checão em branco lá, na época da PEC da transição, a PEC da picanha, não veio a picanha, Pedroso. Não sei se você recebeu a sua, eu ainda não recebi a minha. Não veio o chopp, se não veio nem a picanha, mas veio um chopp. Porque a promessa, vamos lembrar, era o comer um churrasquinho com a picanha e com o chopp fim de semana. Não veio nem uma coisa nem outra, pelo contrário, tá cada vez mais cara a alimentação. E a gente fica olhando ele viajar o mundo aí e não escutar ninguém. O pessoal tem relatado em Brasília, e eu tô falando aqui relatos de petistas. Não é que é oposição, não. Os próprios petistas estão muito preocupados ali com o Lula cada vez mais isolado. O governo do PT, ele tá perdido. Tá perdido na economia, tá perdido na articulação política, tá perdido na política internacional. Ou seja, eles não sabem o rumo de casa. Não sabem. Vamos lá, vamos começar aqui pensando na economia. O Marcos citou aqui uma série de medidas que eles não encaminharam. E mais do que não encaminhar essas medidas, quando eles falam besteira. Falam besteira das relações comerciais com os nossos principais parceiros. Falam besteira quando querem ali salvar a economia da Argentina com os impostos dos brasileiros. Eles falam besteira quando eles querem dizer que vão voltar com a política dos campeões nacionais e não sabem nem de onde vão tirar dinheiro. Mas a gente sabe, de novo, já anunciaram a atribuição de novos impostos ou medidas arrecadatórias, uma atrás da outra. A gente tem mais de anúncio, Mark, mais de 3 anúncios por mês, desde que o governo se instalou, de novas medidas arrecadatórias. Eles querem tirar cada vez mais dinheiro da sociedade. Ou seja, em vez de ter a picanha distribuída, ela vai ficando mais cara, o combustível vai ficando mais caro. Agora, sobre a articulação política, é uma das áreas em que o Lula está aparecendo cada vez mais com a Dilma. Isolado, irracível, não fala com as pessoas. Peraí, você teve nessa votação do marco do saneamento 3 partidos, vamos lá, pega o MDB, o PSD e o União Brasil, cada um deles tem 3 ministérios. Eles têm 142 deputados, só 8 deputados desses partidos votaram junto com o governo. Que bom! A medida era horrível, derrubar o marco do saneamento era um problema sério. Ninguém deve passar por isso, as pessoas têm que ter direito ali a água potável e tratamento de esgoto. E essa votação iria contra esse tipo de objetivo. Mas mostra que nem o voto de um voto por ministro eles receberam. Então eles estão perdidos. O Marcos Pereira deu uma entrevista nesse final de semana dizendo o seguinte: o Alexandre Padilha não tem tempo de me receber. Eles falam comigo, mandam um recado, mas nunca me chamaram para uma reunião. Eles não estão interessados nos votos dos republicanos. Então é isso, o governo não sabe para onde vai nem de onde vem. E os instrumentos que eles escolhem para pressionar são os mais cruéis. O Marco falou aqui, a Bia leu também, o seguinte: eles liberaram as emendas da saúde agora, buscando apoio no Congresso. Agora é que vão liberar para contratar saúde da família, ambulância. Antes a população que precisava desse benefício, Marco, estava esperando, porque dependia da negociação do Congresso. Ou seja, isso é cruel. As pessoas precisando de tratamento de saúde, precisando de benefício, mas aguardando a agenda ali do ministro das Relações Institucionais acertar uma votação ou outra. Então essa lógica é cruel. Então, além de estarem perdidos, ali o coração desse governo com certeza está no lugar errado. Eu falava com um amigo esse final de semana, que são 3 os pontos principais do governo Lula, pelo menos o que o próprio presidente transpassa, né? Primeiro, é reescrever a própria história, explicamos aqui. O segundo é controlar estatais, por quê? Derrubar até a lei das estatais, porque aí indica a companheirada. E o terceiro ponto, não menos importante, é controlar a imprensa e as redes sociais. Todo mundo sabe o que está sendo feito ali. Então, o que sai desses 3 pontos, né, dificilmente caminha. E a questão econômica fica agonizando por causa disso. Aliás, falando em questões econômicas, é um assunto que os ouvintes estão trazendo na live ali, é o preço lá da diária paga, né, no hotel em Londres. Ele está lá no Marriott, acho que é assim que fala, não sei, House London, é um hotel
dos anos 20, tem mais de 100 anos o hotel e custa bem caro. Aí saiu uma notícia primeiro que custaria 95 mil reais. Aí o pessoal foi apurar melhor e tal e descobriu que é 37 mil o preço máximo, né? O quarto mais caro custa até 37 mil reais. Aí você faz a conta, né? A comitiva brasileira alugou um andar inteiro, pelo menos é o relato de vários veículos de imprensa lá no hotel em Londres. E aí, é inevitável fazer aqui o comparativo, né, com o presidente passado, que é o que temos de mais perto. Quando o Bolsonaro foi lá para a morte da rainha, ele ficou na embaixada brasileira, que tem boas instalações lá. Aliás, o Brasil possui uma grande estrutura nas embaixadas que possui mundo afora, né? A diplomacia brasileira, inclusive, é muito elogiada pela recepção que faz nos mais diversos países em que temos relações. Então, é isso, Pedroso. O Lula fez questão ali de pagar um bom hotel, que fica a 5 minutos ali do palácio, onde aconteceu a cerimônia. Aí ele quis pagar pelo menos 37 mil reais na principal suíte. Agora, já outros presidentes utilizavam ali as embaixadas, que tem estrutura. Não é assim, vai ficar lá de improviso. Há estrutura nas embaixadas, pagas com o nosso dinheiro, tudo isso é dinheiro do povo brasileiro. Pagas, lá um quarto reservado para visitantes ilustres, claro, incluindo o presidente da República. E essa é a lógica, inclusive, Pedro. Eu queria até que você abordasse isso. Questão histórica. O porquê que a gente tem embaixadas que funcionam como pontos de recepção dos brasileiros nos países que temos relações. Então, é até de bom tom utilizar a estrutura nesses países. É importante falar isso. E o pessoal preferiu lá o hotel de luxo. Vamos lá. Você quer recuperação histórica? É muito simples. Quando você constrói uma relação diplomática com outro país, ele permite que você instale ali o teu corpo diplomático e aquele território onde está a embaixada, Marque, é considerado inclusive território do país que ali se instalou. Inclusive qualquer brasileiro, quando precisa de algum tipo de abrigo, precisa de algum tipo de proteção, consegue ir até a embaixada e ali vai encontrar segurança dos seus compatriotas. E é por isso que muitas dessas estruturas são luxuosíssimas, tá? Luxuosíssimas, não é? A gente não está falando de puxadinho, não é escritório em prédio comercial. A gente está falando de residências as mais glamurosas. Inclusive a sede de Londres, Mark, é muito elegante, muito portentosa. O Brasil gasta um dinheiro imenso com o aluguel desses prédios para poder instalar o corpo diplomático, que serve para receber os brasileiros, autoridades, governadores, empresários que vão em missão comercial. É para isso que serve. E quando você fala, olha, o presidente não poderia ficar lá? Claro que poderia. Claro que poderia. Pelo amor de Deus. Primeiro, por um aspecto financeiro, ele deixaria de gastar, e também por um aspecto simbólico. Quando você encontra o Brasil, que tem uma economia muito grande, mas passa por dificuldades, tanto é que eles estão querendo aumentar a carga tributária, e você tem um governante passando a imagem, olha, eu tenho aqui austeridade, vou gastar pouco porque um governante deve dar o exemplo. Ele passa isso para toda a cadeia de comando. Mas quando ele sai esbanjando, pelo contrário, ele passa para todos os seus comandados que é essa lógica que funciona. Daqui a pouco a gente vai perceber que outros ministros também vão viajar e só vão ficar em suítes de luxo, vão viajar e só vão querer saber de jatinho. É isso. Eles recebem a ordem do seu comandante, o exemplo do seu comandante, e não querem fazer nada diferente disso. Então, você deveria ter inclusive uma legislação. Os senadores, deputados, talvez poderiam pensar ali, olha, vamos estabelecer que aonde nós tivermos sede diplomática com capacidade de receber o chefe do executivo, ali ele deveria ficar, inclusive para empoderar o corpo diplomático. Faria muito sentido e você traria ali uma economia e um simbolismo muito melhor para o país. Trazer até uma curiosidade histórica aqui, os ouvintes lembraram na live, não recordo agora o nome de quem falou, Bia, mas é verdade, a embaixada brasileira é tão bem quista lá em Londres que a princesa Diana frequentava a embaixada brasileira. Ela se tornou amiga pessoal da dona Lúcia Tarso, que era esposa do embaixador Paulo de Tarso, que morreu inclusive recentemente. E a princesa frequentava a nossa embaixada, Pedroso. Mas a Janja não pode. A Janja não, é isso. Então é um bom ponto de reflexão, tá? A princesa Diana frequentava muito. Inclusive, os paparazzi ficavam na porta da embaixada brasileira porque sabiam que ela ia lá volta e meia, Pedroso. Mas a Janja não. Tem que pegar lá um hotel, né, mais da categoria dela.